Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom, conexão Manaus, Brasil. E hoje eu quero trazer a reflexão número 128. E quero falar relacionada à questão do outro lado. O tema, o título dessa reflexão é do outro lado. Em outras palavras, quer dizer, no final nós obtemos a vitória. Não adianta a gente querer realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, nossos ideais e deixarmos no meio do caminho. Temos que ir até o final, temos que chegar até o final, temos que chegar do outro lado. E conhecemos algum texto, eu conheço algum texto na Bíblia que dá base relacionada à questão desta reflexão. E estava pensando o que trazer hoje pela manhã. Hoje é sexta-feira, né? Já 19 de fevereiro de 2021. E estamos vivendo um momento difícil debaixo desse planeta Terra, aonde muitos não chegaram do outro lado, no sentido de vitória, no sentido de realização, no sentido de projetos realizados, no sentido das suas empresas, dos seus empreendedorismos, dos seus projetos grandiosos. Muitos chegaram à metade dos seus projetos e faleceram, desceram a sepultura, desceram a cova, não realizaram aquilo que deveria ser realizado, porque tiveram atrapalhamento na sua vida. E por isso que nesta manhã eu quero trazer essa reflexão voltada à questão do outro lado. Se você for olhar um pouco voltado a essa questão na Bíblia, nós vemos o registro ali relacionado à questão de Jesus quando acalmou aquela tempestade, aonde aquela tempestade se levantou, relacionada aos discípulos que estavam naquele barco. E nós vemos a história que para ele realizar os seus projetos, a obra que eles iam fazer, eles tinham que chegar do outro lado. Mas para chegar do outro lado, eles tiveram que enfrentar uma grande tempestade. O mar se levantou, a fúria da natureza se levantou contra eles ali naquele barco e tiveram que pedir socorro a Jesus de Nazaré para acalmar aquele vento, para acalmar aquela tempestade. Não é diferente hoje. Se você quer chegar do outro lado dos seus projetos, do outro lado dos seus ideais, do outro lado dos seus sonhos, você tem que começar a despertar Jesus, tem que começar a pedir socorro a Ele, porque sabemos que ninguém acredita e ninguém vai acreditar nos seus projetos, ninguém vai acreditar nos seus sonhos, porque hoje quando você fala de projeto, porque hoje quando você fala de sonhos, muitos não acreditam porque já estão mortos, as pessoas já estão mortas, os seus sonhos morreram, os seus projetos morreram, então eles não creem, eles creem no capitalismo, no dinheiro. Tem dinheiro ali no momento, eles estão crendo. Não tem dinheiro, não crê. Não tem recurso, não crê. O pessoal, a maioria não estão mais crendo em questão de fé. Quando você fala de fé, as pessoas muitas vezes olham para você e zombam de você, achando que você não vai conquistar porque simplesmente você só tem fé. É muito triste isso. Sabemos que muitos olham para nossas vidas e acham que a gente que tem fé não vai conseguir conquistar,
não vai conseguir realizar os seus sonhos, porque a maioria eles verem só o dinheiro. Se tem dinheiro, tudo está resolvido. Mas a questão não é só o dinheiro. A questão tem que estar acima de tudo é a nossa fé em Jesus Cristo. Porque quando nós temos fé, o dinheiro ele vem. E é um dinheiro abençoado, é um dinheiro consagrado, é um dinheiro que vem e a gente não vai jogar fora de maneira nenhuma. Agora, quando o dinheiro vem sem a fé, sem uma consagração com Deus, pouco tempo depois esse dinheiro desaparece da vida da pessoa. E aí chega um momento que nós estamos vivendo hoje, que o dinheiro praticamente não está valendo nada. Porque está aí o coronavírus pegando o pobre, pegando o rico, pegando o milionário, pegando o bilionário, aquele que não sabe o que possui e está levando à sepultura. Então a questão não é só o dinheiro, a questão é a fé em Jesus Cristo. A questão é nós chegarmos do outro lado. Porque se nós chegarmos do outro lado, com certeza nós vamos obter vitória. Então nós vemos o outro caso ali de Pedro e os discípulos outra vez no barco, aonde Jesus tinha terminado uma grande obra e subiu ao monte para orar. E quando ele dobrou o joelho, Deus mostrou para ele que os discípulos estavam correndo um alto risco novamente ali no meio do mar. Um grande vento, uma grande tempestade estava dando sobre aquele barco. E Jesus veio socorrer eles ali, já na questão, já na virada da madrugada, e encontrar com os seus discípulos. E nós vemos a história que ele começou a caminhar por cima do mar, e muitos ali não acreditavam que era Jesus. E todos os discípulos que estavam ali no barco não acreditaram que ali seria Jesus que estava caminhando sobre o mar. E ali Pedro, um dos discípulos, fez prova: se és tu, manda-me ir por cima do mar. Mas antes você conhece a história que chamaram Jesus de fantasma. Chamaram Jesus de fantasma. Não é diferente. Muitas vezes você está muitos anos na presença de Deus, Deus já tem te ensinado de várias maneiras, mas chega um momento na tua vida que você já não consegue ver o Jesus que você serve, já consegue ver os fantasmas da vida, os fantasmas nos seus projetos, os fantasmas nos seus sonhos, os fantasmas nos seus ideais, os fantasmas naquilo que você está fazendo um investimento. Não consegue ver Jesus, só vê fantasma. E isso é perigoso, porque você vai fazer prova se realmente é Jesus ou não, e aí você não vai ter a capacidade de andar por cima desses problemas, e aí você vai acabar afundando. Então meu conselho é que você tenha um Jesus verdadeiro na sua vida e não perca a vista dele, Não perca a vista, porque quando você perde a visão, você vai ver fantasma e vai ver muitas outras coisas. Então o importante é que você mantenha a visão em Jesus, para que você não venha ver fantasma, porque quando você começar a ver fantasma, você vai começar a afundar nos seus projetos, você vai começar a afundar no seu empreendedorismo, você vai começar a afundar na sua empresa, você vai começar a afundar na sua obra missionária, você vai começar a afundar relacionado ao seu ministério, relacionado à sua fé, relacionado à sua caminhada. Então não perca a visão do seu Jesus que você serve, porque para você chegar do outro lado, você vai precisar da ajuda dele, e sem chegar do outro lado, você não conquista. Vemos outro exemplo muito claro: Moisés ali para atravessar aquele grande mar, onde Faraó e os seus auxiliares e os seus soldados vieram ali atrás de Moisés e o povo de Israel para naufragar, para destruir. Mas aí Jesus deu um grande livramento para Moisés e falou para ele que precisaria chegar do outro lado, e ali estendeu
a mão sobre aquele mar, e o cajado sobre aquele mar, e o mar se abriu, e aquele povo passaram por aquele mar, passaram ali e chegaram do outro lado. Então tudo na vida precisamos chegar do outro lado. Vemos a história de Jacó. Jacó também foi outro que teve, para poder obter o sucesso, teve que chegar do outro lado. Atravessou o val de Jaboque, e diz a história que atravessou toda a sua família, tudo que tinha ele atravessou para o outro lado, e ficou lutando com aquele anjo uma noite inteira para poder ele passar para o outro lado. Então não é diferente. Se nós queremos vitória, nós temos que passar para o outro lado. Mas o que é o outro lado? O outro lado é o final da história. Não adianta você ficar só com metade, porque se você ficar só por a metade, você não vai obter sucesso. O teu sucesso só é concretizado quando você vai até o final. Eu fico muito triste como eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo homenagem por pessoas que morreram, que foi grandes homens no sentido da mídia, no mundo, mas eu só tenho uma coisa a dizer: eu só consigo ver um grande homem quando ele vai até o final e chega do outro lado. Muitas vezes as pessoas tiveram sucesso no mundo secular, tiveram sucesso na mídia, mas pereceram, e eu não posso se espelhar numa pessoa dessa que não foi até o final, né? Não chegou do outro lado, deixou alguma coisa a desejar na sua caminhada terrena. Então não posso se espelhar num tipo de pessoa. E a gente vê muitos por aí que morreram e não chegaram do outro lado, não conquistaram 100% aquilo que queria, e aí as pessoas se levantam e ficam fazendo homenagem. Homenagens nós temos que fazer a pessoas que, enquanto ele está vivo. Depois que morre, não precisa de homenagem, porque a pessoa não está aqui para ver. Então eu sou contra esses negócios de homenagem, homenagear. Vamos fazer homenagem para a pessoa que morreu. Eu particularmente eu não quero que ninguém faça homenagem por mim no dia que eu parto dessa terra, de jeito nenhum. Faça homenagem ao Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a maneira correta. Fazer homenagem para a pessoa depois que morre, isso não tem sentido. Então temos que chegar do outro lado. Vemos a outra história de Moisés. Moisés tinha que chegar à terra prometida, e ele não chegou à terra prometida porque o diabo fez um investimento para atrapalhar a vida de Moisés. E conhecemos a história que Moisés não entrou na terra prometida, não chegou do outro lado no sentido da terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Ele tocou naquela rocha. Aquela rocha não era para tocar, era para falar com a rocha. E nós sabemos que a rocha é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita a nós chegarmos do outro lado. Se nós tocar em Jesus no sentido de desobediência, nós não vamos chegar do outro lado. Muitos não chegaram do outro lado porque tocaram em Jesus. No lugar de falar com Jesus, tocaram. No lugar de orar e falar com Jesus, tocaram neles. E aí quando você toca na rocha, que é Jesus, nesse sentido de desobediência, você não chega do outro lado. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés tocou na rocha, não era para falar, não era para tocar na rocha, simplesmente era para falar para a rocha, e a rocha ia jorrar de água, e aquele povo ia saciar a sua sede. Não é diferente hoje. Muitas vezes as pressões vêm sobre a sua vida, pressão de um lado, pressão do outro, para que você venha chegar a ponto de tocar na rocha, não falar com a rocha, não falar com Jesus, não falar com Deus, e aí começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar coisa que não é para falar. Isso é tocar na rocha. Então a coisa correta que você precisa fazer é ser obediente, falar com Deus e falar com Jesus, porque com certeza Ele vai te ajudar a você chegar do outro lado. Porque nós sabemos que no dia que nós estamos vivendo hoje, muitos não acreditam no seu projeto. Por mais que você fale, no final das contas eles não acreditam. Eles não creem no seu projeto. Então são pessoas que vão até fazer investimento contra
o seu projeto, contra o seu ministério, contra os seus ideais, contra os seus sonhos. Então, o meu conselho é que você não pare de contar os seus sonhos para quem não tem sonho. Para de contar os seus ideais para quem não tem ideais. Para de contar o seu ministério para quem não tem ministério. Para de contar os seus aquilo que você quer conquistar para quem não quer conquistar e nunca vai conquistar. Compartilhe aquilo que você recebe de Deus para pessoas espirituais, para pessoas que têm intimidade com Deus, para as pessoas que têm convicção que existe um céu e um dia vai partir dessa terra para morar com Jesus no céu. Compartilhe os seus sonhos com pessoas que têm sonhos. Compartilhe os seus ideais com pessoas que têm ideais. Compartilhe o seu empreendedorismo com pessoas que têm empreendedorismo. Compartilhe as suas visões para pessoas que têm visões. Não compartilhe nada para pessoas que são fracassadas, que já fracassaram e não acreditam que algo aconteça na sua vida. Está cheio de pessoas dessa forma, que não acredita e não quer que você acredite e não quer que você realize os projetos. Você fala de coisas grandiosas para elas, elas ficam sorrindo, elas ficam zombando dentro de si, porque não crê que você pode realizar. Olha para a sua vida e não vê recurso, olha para a sua vida e não vê uma vida estável financeiramente, mas nós sabemos que Deus está acima de tudo. Muitas vezes você pede socorro a essas pessoas, mas as pessoas não têm condição nem para elas mesmas valer para te ajudar. Então, o meu conselho é que você dobre os seus joelhos, se dobre na presença do Senhor Jesus Cristo e peça socorro da parte dele para que você possa chegar do outro lado daquilo que você quer realizar. Não busque socorro em ninguém dessa terra, porque nenhum vai te ajudar relacionado àquilo que você quer conquistar. O que você quer conquistar é impossível para o olhar dessas pessoas, mas o que para o olhar de Deus tudo é possível, e para você também tudo é possível, porque você crê que vai ser realizado. Então eu citei esses exemplos na Bíblia para que você possa ver que precisa você chegar do outro lado, e quando você chega do outro lado, as coisas tudo muda. Todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer ser seu amigo. Todos aqueles que olharam para você dizendo que você não ia conquistar, vai estar ao seu lado. E aí é um momento crucial, é um momento importante para você não perder a vitória. Porque aqueles que vão estar ao seu lado, quando a vitória chegar, quando você chegar do outro lado, você vai ter que perdoar todos eles. E se for possível, até abençoar as suas vidas. A questão de Jó, olha Jó também passou por um momento difícil, mas para ele conquistar, ele teve que chegar do outro lado daquela situação, do outro lado daquela prova. E nós vemos a história que ele teve que orar por seus amigos para poder Deus concretizar o milagre poderoso na sua vida. Então, se hoje queremos conquistar, temos que mudar a nossa visão, mudar a forma que nós vemos as coisas, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, que dá para as pessoas refletir e fazer a coisa correta, porque ninguém nesse momento vai acreditar nos seus sonhos. Nesse momento que nós estamos passando, muitos estão descendo à sepultura, muitos estão morrendo, perecendo, porque nem eles mesmos não acreditavam nos seus sonhos, não acreditavam nos seus ideais, não acreditavam no seu empreendedorismo, não acreditavam naquilo que poderia ser realizado nessa terra. Não adianta você passar a vida inteira nesta terra e chegar à metade da sua vida e você perecer, e você morrer. Como que fica? Quem é que vai se espelhar em alguém que só chegou à metade da sua história, ou mesmo nem chegou à metade da sua história e pereceu, morreu antes do tempo, partiu dessa terra antes do tempo? Você não pode partir dessa terra antes do tempo. Você tem que chegar do outro lado e conquistar aquilo que você precisa conquistar.
Se você perecer nesta terra antes do tempo, morrer antes do tempo, ninguém vai se espelhar em você. O apóstolo Paulo fala, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo é um exemplo que nós podemos se espelhar. Ele foi até o fim e venceu. Então tem muitos na Bíblia que nós podemos se espelhar, né? Jesus é o nosso espelho. Jesus foi até o fim, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, ele chegou ao fim, ele chegou do outro lado da história. Então, queremos fazer homenagem às pessoas, vamos fazer homenagem às pessoas que estão vivas. Depois que morre, não vem com essa de querer fazer homenagem, porque não funciona. Eu já vi muito na história aí que já morreram, e aí as pessoas pensam, foi vitorioso, que foi isso, foi aquilo. Foi nada. O vitorioso, ou mais que vitorioso, é aquele que chega lá ao final daquele projeto seu e morre farto de dias, farto de anos, gozando daquilo que conquistou. Começa a conquistar uma coisinha, acha que já é alguma coisa, aí não consegue ficar no degrau, não consegue ficar no topo do sucesso, e aqui, poucos anos depois, a pessoa desaparece, morre, né? Fracassa. Isso para mim eu tenho como um fracasso. Eu vejo muito na história aí que não foi, para mim não foi vitorioso, para mim não espero de jeito nenhum, porque morreram antes do tempo, antes de gozar daquilo verdadeiramente o que tinham. Então, a minha palavra nesta manhã é que você chegue do outro lado. E para você chegar do outro lado, sozinho você não vai chegar. Você tem que chegar com Deus do outro lado, com Jesus do outro lado. Não pense que você vai chegar do outro lado com multidões, com pessoas batendo no seu ombro, que você não vai encontrar isso não. Se você quer realizar o seu sonho, é você e Deus. Se você quer realizar os seus ideais, é você e Deus. Se você quer realizar os seus projetos, é você e Deus. Você quer vencer o seu empreendedorismo, é você e Deus. Você quer ter sucesso na sua empresa, é você e Deus. Não conte com ninguém, porque você não vai encontrar ninguém para entender a sua visão. As pessoas só vão entender a sua visão quando você conquistar, quando você vencer. Aí as pessoas vão ver verdadeiramente que aquilo que você projetava se concretizou. Aí parte para o outro lado, que aí as pessoas vão acreditar naquilo que você verdadeiramente estava projetando. Então essa é a minha reflexão nesta manhã. Que Deus te abençoe e que chegue do outro lado. Não desista daquilo que você está tentando fazer há muitos anos, porque se você desistir, você morreu antes de realizar aquilo que você precisa ser realizado. Você precisa chegar ao final, e esse final, você e Deus é quem sabe o final, é você e o Senhor é quem sabe o final, que da onde você quer chegar. Ninguém chega a um lugar sem saber o que quer chegar. Você, quando vai chegar, se você levanta um projeto, é porque você sabe o final. Se você sonha, é porque você sabe o final. Se você tem ideais, é porque você sabe o final. Todo ser humano sabe o final. Dentro de si Deus já fala: eu sei o meu final, que vou chegar do outro lado e vou vencer e vou, em nome de Jesus, realizar muitos sonhos. Por quê? Porque quando você realiza os seus, você tem a capacidade de realizar o sonho de alguém. Você tem a capacidade de ajudar alguém. Agora, quando você não conquista, não chega do outro lado, você vai ajudar quem? A quem você vai ajudar? A ninguém. Então, para você ajudar alguém, você tem que chegar do outro lado. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.